Ok. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero nessa manhã maravilhosa já mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão na sintonia. E, na verdade, nós estamos aqui dando início a uma nova programação e nós queremos exatamente contar com o apoio de vocês nas terças, né? Terças, sempre nesse horário de 10 horas, a gente vai estar aqui lidando com a história pastoral. Essa história pastoral, nós temos o objetivo de levar um debate, né? Um debate sobre o movimento pentecostal envolvendo as suas atividades, que são muitas atividades, né? Principalmente a atividade histórica que desconhecida de muita gente. E nós, na verdade, ao longo desse programa, né, ao longo desse trabalho que nós estamos repassando para vocês, dando início, né, nós estamos nessa missão, contando com o apoio principalmente do pastor João Lourenço, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus no Distrito Industrial, né? Deus está levantando ele para cuidar com muito mais carinho pela nossa história. Fico muito feliz e muito agradecido, né? E com ele tem os seus obreiros, né? No caso, o pastor Valentim e também o pastor Nacélio. Principalmente aqui também o pastor Nacélio, ele já tem muita experiência no rádio e é um escritor, é um homem que tem um conhecimento muito, muito profundo da Bíblia e também dessa questão psicológica. Eu já participei de palestras com ele aqui, que você fica assim de queixo caído, né? A busca que ele faz pelo conhecimento, né, é muito importante. Eu vou falar pouco, mas a gente vai interagir em alguns assuntos que a gente vai tratar aqui na nossa programação, né? A nossa proposta de programa é Histórias Pastorais, e dentro das Histórias Pastorais você pode trabalhar o contexto biográfico de um pastor antigo, né? Você pode contar uma história que aconteceu com ele como experiência. Você pode entrar no campo convencional, né? Trazendo para vocês um leque de informações que a gente até espera também do ouvinte, que vocês façam alguma pergunta para que a gente possa ter um norte, né, daquilo que a gente vai apresentar aí nesse programa. A gente não tem, eu já falei muito, mas é bom a gente encarar toda a programação como um culto ao Senhor. E eu vou passar o microfone. A gente está com uma pobreza de microfone ainda. Nós somos em 4 e a gente vai ter que dividir o microfone que realmente é o verdadeiro compartilhamento, viu, pastor João? Eu vou passar o microfone aqui para o pastor João. Ele vai já orar e já dar as considerações dele. Depois a gente vai ouvir o Valentim e o Nacélio também, e vice-versa aí, né? Tá bom, pastor João? Pois é, meu querido Carlos, é um prazer muito grande estar aqui, né? A gente realmente não tem muito tempo, mas para lhe atender, a gente faz qualquer sacrifício, né? E como o momento é de início, então o início sempre começa com oração, e nós vamos orar ao nosso Deus neste momento, para que Ele esteja conosco, porque nenhum ambiente, nenhuma vitória, nenhum sucesso, nenhuma glória é perfeita se Deus não estiver presente. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, Senhor amado, estamos diante da Tua presença, queremos Te pedir uma bênção especial nesta manhã, que essa palavra, Senhor, esse programa que vai ser realizado nesse momento, possa alcançar, ó Deus querido, os objetivos desejados por nós, e que alguém, Senhor, possa ser beneficiado com o que vamos falar nesta manhã. Pai,
atenda o nosso pedido, a nossa oração, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Pois é, irmão Carlos, eu queria dizer para o amado que é um prazer poder estar aqui nesta manhã para atender, lógico, a você e aos seus ouvintes, que eu sei que é muita gente. De Deus no estado do Ceará. Esse programa se inicia com o nosso presidente, pastor João Lourenço da Silva, pastor da Assembleia de Deus Tempo Central ali no Campo do Industrial, Maracanaú, Ceará. E ao lado aqui também grandes amigos, também como a pessoa do pastor Marcelo Silva, que é terceiro vice-presidente também ali do Campo do Industrial, e o nosso historiador, presbítero Carlos Castro, esse homem que é o guardião, podemos dizer assim, da história das nossas Assembleias de Deus no estado do Ceará, também podemos dizer no Brasil e no mundo, né? E para mim é uma imensa satisfação poder estar participando aqui nesta sala, e a cada dia a gente aprendemos mais a valorizar a história dos nossos pioneiros. Essa é a minha saudação e Deus abençoe a todos. Já temos aqui na sala de bate-papo já várias pessoas aqui já entrando, interagindo. Maravilha. O grande Nacélio. Quero também mandar aqui a minha saudação para todos, né? E dizer da nossa alegria por esse convite tão honroso do nosso amado Carlos Castro, presbítero da igreja. Também o convite do nosso pastor presidente, pastor João Lourenço da Silva, e ladeado aqui pelo nosso companheiro de ministério, pastor Valentim. Quero só nessa saudação falar uma frase que não é de minha autoria, né? Eu li em algum canto que diz que não existe história sem homens e homens sem história, né? Então esse programa ele é de suma importância para a gente entender a história feita pelos homens dos homens que fizeram história. Então para nós é um grande privilégio. Quero também aqui tem algumas ovelhas lá da igreja que eu sou supervisor, né? E eu quero mandar a paz do Senhor para todos, todo o nosso campo e também das ovelhinhas que estão lá sintonizadas. Já compartilhamos e eu quero também fazer um pedido, né? Você que está na escuta, você compartilhe esse link, chama mais pessoas, porque todas as terças-feiras o pastor João Lourenço da Silva estará aqui a partir das 10 horas, né? E ele estará aqui para ministrar, para cooperar, para dividir os conhecimentos. Então aqui fica o meu agradecimento inicial. Que bênção. Olha, eu fico muito feliz. Eu acredito que no próximo programa, quem sabe a gente já tenha providenciado aqui mais microfones para a gente não ter a preocupação de estar virando aqui os microfones, né? Mas quando você olha para o grande rio Amazonas, você não percebe que existem algumas gotículas em algum lugar distante de onde tem o seu nascedouro, né? Sempre você começa pequeno para se tornar grande. Isso é uma escada que você faz e sobe com segurança. Não tem perigo de você cair quando você começa a caminhada do primeiro degrau. Não é verdade, pastor? Isso é tão verdade que a maior carta que nós temos no Novo Testamento, dizem os reformadores, se você perder toda a Bíblia e sobrar só a Epístola aos Romanos, então todo o Evangelho está ali descrito em Romanos. Mas o que me chama a atenção é o versículo 1 do capítulo 1, como é que Paulo inicia, né? Ele começa dizendo: Paulus, dulos Jesus Cristo, kletos, apostolos, aforismenos, evangelion tutel. Isso em grego está dizendo Paulo. A palavra Paulo é interessante, né? Significa pequeno. Então, se nós fôssemos traduzir o nome de Paulo como pequeno, ficaria pequeno, servo de Deus, que foi chamado para o Evangelho, foi separado para ser apóstolo de Cristo, né? Paulus, dulos, Jesus Cristo, kletos, apostolos, aforismenos, evangelion tutel. Eita, aí o negócio aí é o Nacélio Silva, né? É o Nacélio Silva. O Nacélio Silva é uma pessoa estudiosa, né? Ele estuda bastante e só tem um jeito para quem quer aprender: é estudar. Estudar, né?
Pastor João, eu vou lhe auxiliar muito aqui. A gente está lidando dentro de histórias pastorais e eu sei que o senhor tem uma experiência muito grande na área pastoral, porque o senhor conviveu muito com o pastor Emiliano Ferreira da Costa, que é o nosso, eu diria que eu ainda não encontrei uma nomenclatura para dar ao pastor Emiliano, porque o pastor Emiliano, o pastor Teixeira Rego, alguns comentam que ele é o apóstolo do Ceará, né? Foi um homem que tem uma história, um legado fora de série, né? O senhor talvez não tenha conhecido pessoalmente o José Teixeira Rego, porque pela sua idade eu não tenho muito conhecimento do seu contexto biográfico, mas ele faleceu nos 60, né? Eu tinha 3 anos. Tinha 3 anos quando ele faleceu. Quando ele faleceu. Pois é, então o senhor não teve o privilégio de vê-lo. Eu também, eu ainda ia nascer, que eu nasci em 61, né? Então, histórias pastorais. Eu escolhi a Maria de Nazaré para a gente trabalhar um pouco da mulher, para você ver como Deus faz as coisas. Para o estado do Ceará, Deus chama uma mulher para trazer a chama pentecostal. E para Fortaleza, ele também chama uma mulher para trazer a chama pentecostal. Então, o estado do Ceará, ele recebe a chama pentecostal das mãos de uma mulher, do feminismo, né? Que é tão badalado nos dias atrás, que o pastor Nacélio Silva sabe muito bem do que se trata, esse nome feminismo, que estava um nome em muito foco e se torna muito pesado para se trabalhar ele, né? Mas como a Nazaré, eu até gostaria de saber o seguinte: como é que o senhor vê, qual é a sua opinião sobre a questão de uma mulher que vem de um lugar tão distante de Belém do Pará, tomando um navio para chegar em Itapajé? Nós temos as imagens da casa da Nazaré, que eu vou colocar aqui para vocês verem. E eu queria tentar ligar a história diretamente a Nazaré, que é a primeira, e ver dos senhores que estão aqui na mesa, exatamente traçar esse perfil, esse ponto de vista, de como é a coragem de uma mulher. Em 1914, se largar para o Ceará, era a terra dela, mas ela saiu criança, não conhecia. Mas dá para a gente fazer uma avaliação aí, pastor? É o seguinte, a mulher em si, pelo menos o que eu penso, né? A mulher em si, ela é muito valorosa. E Deus tem lidado bem, muito mais com a mulher do que com os homens, por incrível que pareça. Quando Deus fez o primeiro homem, que foi Adão, depois o próprio Deus percebeu que não estava bom, que o homem não estava contente. O homem estava confinado dentro da sua própria vida, e ele precisava de alguém para resolver essa questão. Deus podia ter feito outro homem? Podia, mas Deus fez a mulher. Depois, quando Deus viu a necessidade da salvação, Deus mandou o anjo falar exatamente com a mulher, Maria. Né? Maria foi exatamente a mulher que o Senhor escolheu para que através dela viesse a salvação, o refrigério, a solução do problema da humanidade. E a mulher tem sido, na minha opinião, ela tem sido muito mais importante do que os homens. Por exemplo, Abraão. Todo mundo fala, pastor Nacélio, da fé de Abraão. E é notório que nós não podemos discordar da fé de Abraão. Mas se você mergulhar na história de Abraão, você percebe que Sara tinha mais fé do que ele. Em que sentido? Olha, Deus falava com Abraão e não falava com Sara. Mesmo assim, Sara tinha fé o suficiente para acompanhar o seu esposo, sem questionar, crendo que de fato era Deus que falava com ele. Então, se você olhar a história da humanidade, a mulher, ela tem um papel importante, fundamental, não só na parte espiritual, mas na parte social, material,
econômico, financeiro, em todas as esferas da vida, irmão Carlos, a mulher tem sido importante. E na obra de Deus não é diferente. Por exemplo, quando a Bíblia diz que saiu do Egito 600 mil homens, não fala das mulheres. Porém, as mulheres eram muito mais do que os homens. As mulheres, elas são importantes porque elas sustentam. O que a Bíblia fala sobre a família? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, a casa sempre é a mulher que comanda, que manda, né? Então, veja bem, a obra de Deus, ela é necessária, tem muita necessidade da participação da mulher. Infelizmente, pastor Valentim, a gente não tem dado esse valor. O ser humano, o homem em si, ele não tem dado esse valor que a mulher merece. Por exemplo, quem mais ora na terra, mulher ou homem? Como é que chama seu sítio de oração? É de homem ou de mulher? A consagração, entendeu? Então a mulher, além de ser mais importante, ela também ganha em número, ela é muito mais do que os homens. Essa é a minha ideia. Então Deus fez certo escolher Maria de Nazaré para essa tão grande obra aqui no estado do Ceará. E o bom que é mais uma Maria também, né, pastor? O anjo Gabriel falou com Maria e a nossa Maria de Nazaré aqui foi um instrumento, né? Isso é tão importante, irmão Carlos, presbítero Carlos, que quando Deus criou a mulher, diz que ela seria auxiliadora, disjuntora. A palavra hebraica lá é Ezer. Essa palavra Ezer, para ajudador, também aparece para Deus. Deus é o nosso ajudador e a palavra hebraica é a mesma, Ezer. Deus é o nosso Ezer. Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxiliador. E uma coisa interessante, presbítero Carlos, pastor João Lourenço e pastor Valentim, é a palavra hebraica para homem. É feita de 3 letras só, I-S-H, Ish. E a mulher tem uma letra a mais, que é Ishá, né? A mulher, ela tem uma percepção que o homem não tem, né? Deus deu governo para o homem, mas a mulher tem uma percepção incrível. Não é à toa que a serpente entrou lá no Jardim do Éden e procurou logo a mulher, né? Que ela tinha essa percepção e conseguiu falar para o seu marido acabou comendo do fruto. Nós estamos pagando o preço aqui, né? É desse jeito, né? Pois não, pode. Sabe, se você realmente prestar atenção, o mundo era muito calado, quieto, sem voz, quando não tinha mulher, né? O Adão fazia o quê? Adão nem conversar com quem? Não tinha com quem conversar. É tão provável que a psicologia diz que o homem fala 2.500 palavras por dia, a mulher 5.000. Uma vez, aqui entrando na brincadeira, né? Eu perguntei a uma cantora, em tom de brincadeira, por que é que mulher não ia para o céu? Ela disse, porque lá no céu passou meia hora em silêncio. E como é que a mulher passa meia hora sem falar? É claro que é brincadeira, né? Eu vendo aqui os senhores falando da importância da mulher, eu até vejo que até o material que foi feito dela foi mais forte, né? O homem foi feito de barro e a mulher foi feita de osso, né? Agora, Valentim, o que é importante sobre isso é que por que a beleza da mulher é diferente da beleza do homem? Porque a mulher já foi um aprendizado, né? Deus fez a mulher do homem, ou seja, o primeiro foi o homem, depois a mulher. E geralmente quando você começa a fazer as coisas, você vai aprimorando, né? Por isso que a mulher é diferente do homem, né? Além de ser muito mais forte, ela tem muito mais beleza do que o homem. Essa é a pura e eterna verdade. E até a visão dela, né? A visão da mulher, o homem, ele vê o grosseiro, né? E a mulher, ela vê os mínimos detalhes. Diz a história, irmão Carlos, que o homem, a mulher gosta da ética, o homem da estética, né? E é mais ou menos por aí, né, que funciona. Pois é. Olha, eu queria ver com vocês aí, já mandar também um alô para os ouvintes aí, né? Tem muita gente, tinha muita gente já aqui na audiência aqui. O pastor Nacelli também deve ter um bocado de gente aí do celular dele aí. E é muito importante os ouvintes também fazerem algumas indagações aqui, algumas perguntas à mesa, né? A gente escolheu aqui a nossa pioneira
E a gente falou aqui um pouco da questão do feminino que foi escolhido para trazer a chama pentecostal, mas eu sempre fico fazendo uma análise, a análise da coragem. Eu deixo de lado a questão da estética e entro lá no cérebro dessa mulher, dessa cearense, que é uma cearense arretada. Eu sempre procuro fazer assim uma análise, apesar de eu não ser analista, mas fico pensando que poder tremendo foi esse que entrou na vida dela para vencer os obstáculos que ela enfrentaria para poder chegar no lugar onde ela nasceu e levar o evangelho para os seus parentes. O irmão Carlos, é o seguinte, tudo bem, a gente tem que realmente ver por esse lado, valorizar a mulher, achar que a coragem dela foi excepcional, mas existe uma coisa por trás de tudo isso: a presença do Espírito Santo, né? Se não fosse o Espírito Santo, jamais ela conseguiria isso, né? E não só ela, todos nós, né? Nós sabemos que às vezes a gente dá mérito ao ser humano, não está errado fazer isso, mas o mérito de fato é do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: eu vou ter que ir, porque se eu não for, ele não virá. Então o Espírito Santo Jesus sabia que o Espírito Santo era de muita importância, de fundamental importância na obra de Deus no mundo. Então Maria de Nazaré, todo o mérito para ela, porém, sem o Espírito Santo, nada disso tinha acontecido. Realmente, né? Eu pedi para vocês dar uma checada aí nos ouvintes, mas olha, aqui o Moisés Farias, ele está dizendo: ainda bem que Deus fez a mulher do homem, porque se ele faz o homem da mulher, a mulher estava passando na nossa cara até hoje. Rapaz, eu vou te falar. Esse Moisés é lá da nossa igreja, né? Ele congrega lá na Cidade Nova, do nosso campo, né? É filho de um presbítero, tá bom? É uma pessoa muito amada, né? Legal. Quer dizer para ele, quando chegar a gente conversa. eu achei muito legal aí o pensamento dele foi um pouco mais adiantado. Só que ele inverteu, né? Porque o homem foi feito primeiro, né? Aí como é que podia fazer? Ele disse, se fosse o contrário, se fosse o contrário, a né? mulher estaria passando na nossa cara tela. Ele muito nesses debates, esse camarada aí Mas eu só quero dizer uma coisa, o senhor tocou num ponto nevrálgico, né? Que no meio de uma cultura nordestina e até num certo aspecto machista para aquele tempo, hoje as coisas estão mais mudadas, o evangelho, né, através de uma mulher, seria um rompimento de paradigma. Então, se esse evangelho que nós pregamos, que é o evangelho pentecostal, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, ou, dependendo da linha teológica, no Espírito Santo. Então, se esse evangelho, presbítero Carlos Castro, se ele, através de uma mulher, em pleno Nordeste, numa cultura tipicamente machista, porque para essa época aqui a cultura era bem forte mesmo, o machismo total. E se esse evangelho de poder não fosse trazido por uma mulher, certo? Esse evangelho não teria poder, mas ele vem através de uma mulher, quebrando paradigmas culturais, né? Quebrando paradigmas espirituais, ok? Porque a Assembleia de Deus, ela tem, eu faço muita análise de igrejas, né? E a Assembleia de Deus, ela tem, como todas as igrejas têm as suas particularidades, mas a Assembleia de Deus, ela tem um ministério tremendo, que é exatamente o ministério feminino na igreja. Nós temos outras igrejas que são históricas, que a mulher não tem esse espaço. Ela não tem espaço, né? Nem nos trabalhos de oração, são igrejas históricas que a administração, o gerenciamento, a dinâmica é tipicamente masculina. Mas nas Assembleias de Deus, não. Né? O que seria de nós, muitos pastores são produto da intercessão dessas mulheres do círculo de oração, filhos que são salvos, esposos que são salvos. Essas mulheres se desgastam nas consagrações, nas orações, nas vigílias, né? E esse é um dos motivos, pelo menos assim, a grosso modo, um dos motivos pela qual a Assembleia de Deus, ela hoje é a maior igreja pentecostal do mundo, né? A gente, em 114 anos, a gente correu, a gente
dinamizou e conquistou fatia, né, pastor Jonas, que outras igrejas históricas não. Mas na sério, mergulhando dentro desse assunto com mais profundidade, a questão da mulher, eu vejo também que a mulher ela tem duas coisas que o homem não tem. Primeira coisa que a mulher tem, ela tem um poder muito grande de convencer, né? O homem não fica de pé diante da mulher nesse sentido. Por exemplo, a mulher fala, o homem não aceita, ela cala, depois ela volta a falar, de 4 vezes ela consegue. Talvez seja isso que Deus usou para que trouxesse o evangelho para essa região tão machista, né, daquela época. Então a mulher tem um poder de convencer muito grande. Tanto é que ela convenceu o próprio Adão, porque convencer Adão de comer o fruto é tirar Adão da presença de Deus, é desconvencer, é fazer que Adão creu mais na mulher do que no próprio Deus que tinha feito ele. Entendeu? Quer dizer, a mulher o superou tudo, ela conseguiu tirar Adão daquele perfil que ele tinha. Então o poder de convencer da mulher é muito grande, e talvez foi isso que Deus usou para que conseguisse trazer de fato as boas novas para o nosso Agora, presente. somando a isso, pastor João, né, você bota o poder do Espírito Santo. Rapaz, aí fica o negócio, né, esse poder... Imbatível, né? Fica um negócio tremendo, né? Essas características que o senhor já supracitou, juntamente com o poder do Espírito Santo, né? Rapaz, a Assembleia de Deus, ela teve um arcabouço muito, muito tremendo, né? Primeiramente que nós somos uma ramificação de Atos 2, né? Da descida do Espírito Santo. Nós cremos na atualização dos dons espirituais. E se fosse um homem que tivesse trazido o Evangelho para o Ceará, até aí tudo bem, estou falando no seu nascedouro, né? Mas uma mulher com esse poder que o senhor já falou, o poder do convencimento e coisa que Deus deu, mais o poder do Espírito Santo, rompendo uma cultura totalmente machista, mas só Deus mesmo. Só Deus. O próprio Jesus, né, na série, ele disse que o Espírito Santo teria 3 coisas importantes. Primeiro, convenceria o mundo, né? Convenceria o pecado, o homem, né? Convenceria ele seria o convencedor de tudo isso, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, junto com a mulher, quem suporta? Quem é que não adere, né? E Deus, ele sabe, ele tem os melhores meios, os melhores caminhos para fazer as coisas como ele quer. Quando ele quer, dizem os 3 jovens, quando ele quer, ele pode. Deus é tão bom, presbítero Carlos Castro, que tem 4 formas de Deus criar um corpo, né? A primeira forma de Deus criar um corpo, ele precisa só de barro. Não precisa de homem, nem precisa de mulher, precisa só do barro. A segunda forma de Deus criar um corpo, aí Deus não precisa mais do barro, precisa só do homem, tirou a mulher de dentro do homem. A terceira forma, Deus precisa do homem e da mulher. Se fecunda, multiplicar, encher toda a terra. Agora, a quarta forma de Deus criar um corpo é tremenda. Deus não precisa do homem, precisa só da mulher. O anjo Gabriel disse para Maria: descerá a virtude do Altíssimo sobre ti, né? Então a mulher, ela tá fazendo parte dessa nova criação. Eita, que coisa. Pastor Valentim, tá calado demais, tá, Pastor Valentim? Inclusive, Pastor Valentim, aqui a Graciene Teles, né? Resumindo, sem nós mulheres, vocês nada seriam. Olha, o feminismo aí puxando brasa pra sardinha, né, Pastor da Célia aí? Gente, olha, deixa eu mandar um alô aqui para... Olha, tem muita gente aqui, no ao vivo aqui, já bateu 25 aqui já. O pico aqui já foi para 25, mas logo a gente vai chegar no nosso pico do tempo de recordar, que é de 50, né? Olha, deixa eu mandar um alô aqui para os irmãos que estão chegando. Tem irmãos aqui de São Luís do Curu, Marcondes Sobrinho, o irmão Carlos, quem Deus enviou para o território curuense pela primeira vez para anunciar as Sagradas Escrituras. Como o pastor Valentim vai já falar, como eu estou com o microfone, deixa eu dizer quem foi que levou o evangelho para São Luís do Curu, isso em 1929, junho de 29, na localidade por nome de Maniçoba. Foi exatamente o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará, Vicente de Sales Bastos. Ele veio com o seu cavalinho no choto, choto, a expressão que no galope, né? O choto, né? O choto é o galope. Pois é, ele veio no choto mesmo, no galope, e parou naquela localidade e realizou em junho de 1929 o primeiro culto na casa de um descrente, de uma pessoa que não era evangélico, né? E cedeu a casa para ser realizado o culto, que o nome dele é João Veras.
Então foi a primeira vez que foi pregado o evangelho ali na nossa cidade. Núbia Mendes está ouvindo a gente lá de Cuiabá. Um abraço aí, viu? Pastores, eu não sou a favor de consagrar a mulher como pastora. Ela é esposa de pastor, porque na Bíblia não tem pastora. Olha aí uma mulher com uma visão totalmente diferente de uma multidão, de muitas, né? Você vê como diverge, né, os pensamentos, né? Quem mais aqui? Gabriel Carmo, saudações na paz do Senhor. O Dantas, olha aqui, o Dantas é um missionário, pastor João. Eu até disse para ele que ele assistisse o programa. Eu fiz uma entrevista com ele aqui na rádio, e esse jovem dedicado a missões, olha que você no Rio Porus, no Amazonas, navegar numa canoa por 12 dias para levar o evangelho para os ribeirinhos. Isso é só uma das experiências, foram muitas experiências desse missionário. E ele tem um amor muito grande pela evangelização. Ele escreveu um livro agora, pastor, e ele está querendo ir para Portugal, porque tem um trabalho de missão lá, e está querendo visitar algumas igrejas, contar as experiências e visitar. E diz, rapaz, eu não conheço muitos pastores não, mas o pastor João vai estar lá na rádio, eu vou contar um pouco dessa tua história. Quem sabe ele abre as congregações dele para você poder divulgar o seu trabalho e ter o seu apoio, né? Ele deve falar, viu, meu caro Souza, né? É Dinardo, né? É Dinardo Souza. Só que aqui ele tá Dantas, né? É Dinardo Dantas. O nosso irmão Dantas. Então é isso. Quem mais aqui? Isabela Freitas. Quem mais aqui? José Wilson. Olha aí o nosso querido José Wilson dos Santos aí, da Pindoretama. Ok, então, irmão, posso ver tudo isso, o poder do Evangelho. Ok. O povo está participando bem, a coisa já começou maravilhosa, viu, pastor João? Que bênção, que bênção. Muita gente aí participando. Pastor Valentim aí vai ficar aí. Tá querendo ficar aqui só de boca fechada, mas não tem isso não, tem essa não, tem que participar, viu? Irmão Itamar está lá aqui em Beberibe, ouvindo também. Um abraço, Itamar, que Deus te abençoe. A irmã Graciene, eu já falei aqui dela. São muitos irmãos. Maria Alcineide Matos, a irmã Alcineide também me ajuda muito aqui no museu. Olha, o Neurisnato, um abraço, Neurisnato, sempre me ajudando aqui. O Paulo dos Santos também está aqui na audiência. Eita, meu irmão, a coisa aqui. Tiago lá do Pacaju. Tiago do Pacaju, você conhece o Tiago, né? Olha, eu vou falar menos aqui. Mas vá lá, pastor Valentim. Eu quero, neste exato momento, também poder abraçar a todos os ouvintes que estão aqui na sala de bate-papo, aqui pelo canal do YouTube, aqui nesse primeiro programa realizado aqui pelo o nosso pastor João Lourenço da Silva, a História Pastorais. E na História Pastorais hoje estamos falando aí de uma grande personagem que foi uma ferramenta fundamental para trazer aí e iniciar a Assembleia de Deus no nosso estado de Ceará em 1914, né? Eu quero aí abraçar também aí, um abraço aí vai para a cidade de Eusébio, a cidade de Eusébio aí na pessoa... Vira ele assim, pessoal, porque essa luzinha aqui, isso, exato, perfeito, ótimo. Pronto. Estamos mandando aqui um abraço para a cidade de Eusébio, que está também sintonizado aqui, o presbítero Francisco Claudemir, que é secretário Claudemir, do pastor José Bezerra de Oliveira. Um abraço aí. E o pastor Nacélio também já abraçou o pastor Tiago Bezerra ali na cidade de Pacajus. E vamos continuar a nossa história, né? A história aqui da nossa querida irmã Maria de Nazaré. A pergunta da irmã tem que ser questionada, pastora. Diga uma coisa. A irmã está falando sobre que não concorda que a mulher seja pastora. O que você acha? A irmã Núbia, né, ela fez um questionamento aqui. Assim, nas Assembleias de Deus, pelo menos aqui no estado de Ceará, eu quero enfatizar o Ministério do Tempo Central, qual nós fazemos parte, nós não temos pastora, né? O nosso entendimento que as mulheres dirigem bastante o trabalho de círculo de oração, as consagrações são com as mulheres, certo?
A gente está aqui entendendo o papel da mulher no Evangelho, né? As primeiras a falarem da ressurreição de Cristo foram mulheres, as primeiras a chegarem no sepulcro vazio foram as mulheres, e o que chama atenção é que quando Pedro chegou, a Bíblia diz que Pedro e Marcos olharam e saíram, e ela ficou. O texto é bem claro, dizendo que eles voltaram para casa, mas a Maria permaneceu. Então nós não reconhecemos no Templo Central, pode ser que esteja algumas Assembleias de Deus em outros estados que já estejam consagrando e tudo. Aqui no estado do Ceará nós reconhecemos o papel da mulher. Agora, consagração de pastora não, porque nós entendemos que Deus trabalha com um princípio de autoridade, certo? Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do varão, o varão é o cabeça da mulher, né? E Deus trabalha assim com esse princípio de autoridade. O princípio da anarquia, ele não é um princípio do reino, o princípio da anarquia é um princípio do inferno. Então, o que é o princípio da anarquia? A quebra de toda estrutura de autoridade. Eu costumo sempre enfatizar que todos nós que gostamos de escrever, nós usamos aquela caneta marca-texto, né? A caneta marca-texto, ela dentro tem a sua essência, mas a essência só é preservada pela tampa. A tampa, ela tem um papel fundamental, que é a cobertura, porque se você pegar uma caneta marca-texto, você tirar a cobertura, aquela unção, a essência que tem dentro, ela se perde. Então a cobertura é muito interessante e ela é bíblica, né? Então Deus deu o governo para o homem, a mulher, como eu falei anteriormente, a palavra hebraica é Ezé, que é auxiliadora, adjuntora, certo? E no Novo Testamento tem essa palavra submissão. O que é submissão? É muito mal interpretado dentro da cultura machista a submissão. Sub, abaixo, missão. Então Deus dá a missão para o homem e levanta uma auxiliadora e ela pega a missão dela e junta a missão do homem. Submissão é somente isso, uma missão que está abaixo de uma missão principal. Qualquer outro qualquer outro entendimento de submissão é um entendimento que não é bíblico, então entendemos que submissão é isso. Submissão, abaixo da missão. A missão da mulher sempre vai estar abaixo da missão do homem, né? É uma questão de governo, certo? E a nossa irmã Núbia, ela está certíssima quando ela fala, né? Agora sim, quero só enfatizar que em momento algum aqui nós trilhamos por esse caminho de reconhecer que a mulher é pastora. Nós estamos só exaltando aqui o papel feminino na igreja, na história do cristianismo e na história da Assembleia de Deus aqui no estado de Ceará. Confere, pastor João Lourenço. Bom, Nacélio, você realmente tem razão quando você fala com muita propriedade sobre a submissão. Agora, Nacélio, o que a gente também vê na prática é que hoje, mesmo na nossa igreja, todo mundo chama a esposa do pastor de pastora. A pergunta é essa, está certo ou está errado? Bom, ninguém pode reprovar o irreprovável. Se você pegar a palavra pastor no sentido prático, é pastorear, é apacentar, né? E a mulher, ela faz isso com muita propriedade, né? Agora, o que a irmã perguntou, e aí ela tem razão, é sobre consagração, né? Quer dizer, não há nenhum respaldo bíblico, pelo menos até onde eu sei, que a mulher deve ser consagrada pastora, né? Não tem isso na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Se não existe na Bíblia, nós não podemos adotar, né? Nós não podemos fazer. Quando a gente faz aquilo que não está na Bíblia, a gente é responsável por aquilo que faz, né? Agora, na prática, a mulher pastoreia às vezes melhor do que o homem. Quer ver como é uma coisa interessante, pastor? É tão interessante que uma mulher dificilmente quer se submeter a outra. É verdade. Mas se submete ao homem, os filhos submetem. É raramente numa igreja uma mulher querer ser submissa a outra. E na série interessante isso aí, que tem mulher, né, que mesmo que ela mande no marido, ela diz que não manda. Né, Valentim? Olá, meu. E observando aqui eu não sei qual foi a convenção, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que levaram essa temática para que o presidente, que fosse aprovado a consagração de mulheres ao ministério pastoral. Foi em 1930, na primeira convenção em Natal. Pronto. Levaram essa temática aí. Então chegaram a uma conclusão que deram um título para ela,
claro que esse título não é adotado nas nossas Assembleias de Deus, Ministério do Tempo Central, diaconisa, né? E a gente observa de que a Bíblia ela é absoluta. A palavra de Deus ela é absoluta. Com Deus não tem dois termos, ou é ou não é. Imagine agora um corpo com duas cabeças. Se tiver a consagração de mulher a pastor e também tendo um pastor dentro de casa, aí pensa numa confusão. Mas vamos ficar no que a Bíblia nos informa. Passa. Olha, o assunto é muito pertinente e por incrível que pareça, olha, eu tenho, como pesquisador, talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento do que muita gente que está nos ouvindo e até dos irmãos que estão aqui na mesa, né? Porque a gente acaba vivendo muitas experiências dentro da leitura, dentro da pesquisa, dentro de informações que a gente não coloca nos livros, né? Não coloca nos livros. E a importância da mulher na obra pentecostal é algo que não dá para fazer reverência. A gente reverenciar o papel feminino dentro da nossa Assembleia de Deus. Tudo aquilo que está dentro da Bíblia tem a sua segurança. Quando você tira da Bíblia, já é um motivo de se discutir, de se chegar a uma discussão, de se chegar a um entendimento e coisa e tal. Dentro da questão do papel da mulher pastora, é claro que a Assembleia de Deus, eu acredito que ela nunca vai tomar a posição de fazer consagração de mulher pastor, porque a não ser que ele vá fazer, que algum pastor invente uma Bíblia para ele e transforme aquilo que está escrito. Caso contrário, não dá, né? Inclusive, a questão do diaconato aí que o pastor Valentim falou, eu achei muita coragem que o nosso primeiro pastor assembleiano que tomou essa iniciativa foi o pastor Antônio Filho, que já dorme com o Senhor, aqui na Igreja da Cidade dos Funcionários. Foi um rebumo tremendo, mas ele criou coragem e formalizou a questão da diaconisa. Está certo ou está errado? Olha, a mulher, ela faz um trabalho de um diácono. Agora, na Bíblia não vai estar lá escrito que foi consagrado diaconisa. Ok, eu não vou entrar neste mérito aí, porque de Bíblia conhece mais aqui os pastores. Mas, por exemplo, o feminismo na Assembleia de Deus. Quem diria que aqui no estado do Ceará, na década de 40, o secretário do pastor Teixeira Rego era uma mulher que assinava documentos oficiais? Pouca gente conhece essa história, né? Mas veja a importância dela dentro desse escopo, né? da direção, das diretrizes da Assembleia de Deus. No Itapajé teve uma mulher que ela era que realizava os cultos. Ela era pastora, ela desenvolvia uma função pastoral, sem ser consagrada a pastora. Mas ela exercia. Essa mulher, ela enchia caminhão de crentes e trazia para o Tempo Central. É uma história que muita gente não conhece, porque ainda não relatei em livros sobre quem é essa mulher, qual o papel dela dentro da Assembleia de Deus. A importância que elas têm. Então, por exemplo, voltando para 1930, a Convenção em Natal do Rio Grande do Norte, quando houve uma discussão enorme por conta da Frida Wingren. E quem era a Frida Wingren? A Frida era uma pastora. Era uma mulher que dirigia a igreja na ausência do seu marido, que era o Gunnar Wingren. Então, o papel dela se tornou tão importante e tão necessário na instituição que houve uma discussão enorme na Convenção de 1930 sobre a questão da mulher no ministério, né? Já houve essa discussão, isso em 1930, na primeira convenção. Inclusive, gerou até um atrito entre o Samuel Nistro,
e o Gunnar Wingren. Deles baterem bocas, assim, entre aspas, né? Com algumas expressões de defesa, não era nem de ira, mas de defesa, né? O Wingren ia defender a mulher dele, claro, porque na ausência dele, ela é quem dirigia o culto, dirigia a escola dominical, redigia o jornal e cuidava da família. Era uma capacidade tão grande. A Frida Wingren, que a gente está discutindo aqui até sobre o papel feminino na Assembleia de Deus, isso é muito importante, e eu acredito que deve ter muitas mulheres aí muito felizes. Eu não sei como é que está, e a mulher muito, ela é muito, como é que eu diria, expansiva mesmo, e comenta e conversa, e há essa importância. E está sendo útil para a gente resgatar, pastor João, essa questão do feminismo e da importância que ele tem, e que nós como homens devemos nos curvar no potencial que elas têm. Eu dei uma pincelada aqui sobre esses detalhes, mas eu vou passar o microfone aqui para o pastor João, porque ele deve estar ansioso também para comentar. Irmão Carlos, você agora me apertou sem me abraçar, viu? Não, é o seguinte, voltando ao assunto do papel da mulher na obra de Deus, que é inegável, né? Ninguém pode negar isso. E eu falei no início da minha palavra sobre o poder de convencer, né? Que a mulher tem, né? O poder de convencimento. Mas ela tem um outro poder, Marcelo, que às vezes não percebe. A mulher, ela é muito fácil de se emocionar. Ou seja, eu acho que o Espírito Santo, enquanto ele usa um homem, ele usa 10 mulheres. Porque ela é muito sensível ao Espírito Santo. Ela é muito sensível a essa parte. A mulher tem esse lado bom, né? Então, por conta disso, ela desenvolve um trabalho importante e às vezes até com mais facilidade que o homem. Porque o homem tem, por sua natureza, ele é meio duro, meio forte, assim, né? E a mulher não, a mulher ela é mais meiga, ela é mais sensível ao Espírito Santo. Por conta disso, ela é importante em determinado momento, muito mais do que o próprio homem. Agora, sobre a questão de dirigir cultos, viu, irmão Carlos? Dirigir culto não precisa ser pastor para dirigir culto, né? Qualquer pessoa pode dirigir um culto, uma mulher, um jovem, né? Uma pessoa que não é nada do ministério, né? Dirigir um culto é só você pegar a liturgia da igreja, né? A qual você tem costume, e você dirige, entendeu? Dirigir um culto é você dar oportunidade para que as coisas aconteçam, usando as pessoas, né, para determinados trabalhos. Então isso é muito fácil. E na origem é assim, tudo que o homem faz, dono da casa, o chefe da família, quando ele está ausente, quem é que faz? Na sua casa, por exemplo, quando você não está lá, quem é que manda lá? É a sua mulher. Eu estando em casa, ela manda. Imagine. Isso eu já sabia, sabe? Só queria confirmação, né? Porque é dito assim, na própria boca fica mais bonito, né? E logos assim, né? Então veja bem, Marcelo. Então a mulher, ela é muito importante na obra de Deus. Eu diria que a importância dela é inegável, né? Agora, o que não pode haver é exagero, né? Como você falou, né? A cobertura, ela não pode ser esquecida, né? O controle ainda é do homem, porque Deus fez assim. Se você quiser me perguntar, eu não sei explicar. Deus fez assim, com Deus ninguém questiona, né? O homem é o cabeça e acabou, não tem outro jeito. Agora é um cabeça que diz a história que quem manda mais é o pescoço, né? Se a cabeça é o pescoço, não dá em nada. Se a mulher é o pescoço. Mas o cérebro tá na cabeça, não está no pescoço, né? O pastor falou uma coisa muito séria mesmo, assim, agora partindo para o lado da psicanálise, da própria psicologia, né? E até da própria antropologia bíblica. O ser humano ele é dotado de corpo, alma e espírito, né?
Então nós temos 3 faculdades do nosso espírito, que é intuição, comunhão e consciência. O espírito do homem só serve para manter contato com as coisas espirituais, através da intuição, comunhão e consciência. Nós temos a alma. A sede da nossa alma é a mente. Aí nós temos a volição, que nós chamamos de vontade, e as emoções, né? Como Deus deu o governo ao homem, o homem é muito racional. O homem é aquele que usa muito a razão. Ele não descarta a emoção, mas o homem é muito guiado pela razão. E o pastor Jonas frisou uma coisa muito interessante, que é a mulher mais sensível. E essa sensibilidade vem exatamente do compartimento da alma, que é chamado emoções, né? Então, as emoções femininas, como eu falei, a palavra hebraica para mulher é Isha, tem uma letra a mais, né? Tem um Aleph. Então, esse denota isso daí, e a mulher tem uma percepção a mais. Essa percepção está muito ligada à parte emotiva, né? E a parte emotiva, ela abre muito a parte sensorial para as experiências, até para o quebrantamento, né? Você vê o caso lá de uma mulher que era uma mulher de Deus, Abigail, casada com Nabal. Né? O nome dele já diz tudo, né? Nabal era um louco, né? A dureza do coração daquele homem. É tipo, certo? Por isso que os homens vão para a guerra. Né? Hoje nós temos aberto um espaço para a mulher na guerra, mas tipicamente são os homens que vão guerrear, são os homens que vão para frente da batalha. As mulheres são muito poucas na linha de frente, elas tomam a parte logística nos aquartelamentos, porque a mulher tem essa parte mais sensitiva. É tão interessante isso, que a mulher, quando ela vai apresentar o filho, ela faz assim, ela puxa, isso aqui é meu filho. E o homem, quando vai apresentar uma criança, olha aqui, cara, ele joga, isso aqui é meu filho, né? O homem apresenta e a mulher puxa, né? Essas duas forças são necessárias, porque a estrutura masculina com a estrutura feminina numa casa vai formar um equilíbrio emocional do filho, porque tem duas forças que operam na família, a força centrípeta e centrífuga. A força centrípeta puxa para o meio e a força centrífuga expulsa desse meio. Você vai lá para Lucas 15 e você encontra 2 filhos com problema, porque a força centrífuga que expulsa do meio, ela deve ser trabalhada, ou seja, um filho, primeiramente, ele tem que aprender a força centrípeta, a amar a casa, estar dentro da casa, mas chega um momento que tem que desvincular, né? Ele tem que sair de casa, embora ele não saia fisicamente, mas sair no sentido de se desvincular, está lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E essas duas forças têm que ser trabalhadas, e o pai tem o seu papel e a mãe também. Aí você vê lá nos 2 filhos, um tem problema em ficar dentro de casa, é o mais novo que quer ir, e o mais velho tem problema de sair, quer ficar, né? Esses 2 filhos têm problemas, né? A força centrípeta e a força centrífuga não foram trabalhadas, e para você ver o papel fundamental do pai e da mãe, a mulher trabalha essa força centrípeta, acolhendo, colocando para dentro de casa, dando a comida, abraçando, e o pai, né, ele vai trabalhar essa força centrífuga do filho, de extravar sua masculinidade, sair para o primeiro emprego. É o pai que vai trabalhar isso, porque todo pai ele dá provisão, proteção. A proteção, ela pode ser em 3 níveis: espiritual, físico, emocional. Provisão, proteção e propósito, e senso de destino. Tudo isso aí é o pai que dá. Na série interessante, você falando nessas 2 situações, eu me lembrei agora de Jacó, né, e Esaú, né? Jacó tinha o apoio total, né? Jacó tinha o apoio total de sua mãe, Rebeca. Esaú não, Esaú tinha o apoio mais do velho Isaac, do pai, né? E como a mãe, ela tem um recurso a mais do que o próprio marido, nesse sentido, né? Embora que ali tenha um respaldo de Deus, da Bíblia, mas quem ganhou no final a questão, quem levou a melhor, quem teve o apoio do pai ou da mãe? Claro, da mãe, né? Porque a mulher, ela tem esse papel fundamental, né, na formação da família. É por isso, na série, que a Bíblia diz que a mulher sábia, né, edifica a sua casa. Ou seja, feliz é o homem que tem uma mulher sábia, né? É o irmão Carlos deu um gemido, né? Só confirmando. Entendeu? Então isso é muito bom. Eu acho que esse nosso bate-papo hoje aqui, ele trouxe à luz alguma coisa que estava escondido. Eu nunca vi um programa assim, um bate-papo, falar
Só de mulher, até agora ninguém falou de homem, né? Quando fala é para dar uma beliscadinha, né? Mas é porque, para você ver como o nosso, aquele que conhece a palavra de Deus, ele aplica as coisas com uma diferença muito grande, né? Racional, né? Com certeza, bem racional. E por que entrou a questão da mulher? Porque a gente está enfocando a Maria de Nazaré. Na verdade, a gente está se espelhando na Maria de Nazaré para poder mostrar o papel dessa mulher dentro do... Já que foi ela que começou, né? Já que foi ela que começou. Mas ainda tem outro porém, que eu fiz a entrevista com o Dantas aqui, com um missionário que conviveu na Amazônia, e já, por exemplo, já a cultura do índio, a cultura de algumas etnias, ou a maioria, até na própria África, a cultura é diferente. Onde a pobre da mulher é quem tem que colocar o filho nas costas, botar a enxada no outro ombro, vai para a roça, planta, colhe, e o homem fica debaixo de uma árvore, na sombra, para você ver como é que são as culturas, né? Até nisto a gente tem que fazer, às vezes a gente dá uma pincelada até para poder fazer um comparativo, né? Irmão Carlos, eu queria, já que você entrou nesse assunto, eu queria agora ir para a Bíblia sobre esse assunto. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem e depois fez a mulher, a ordem foi que eles vivessem em harmonia, né? Que eles vivessem no jardim do Éden, com tudo praticamente resolvido, sem nenhum problema. Mas quando a mulher peca, né? Porque há muita gente na Serra acha que o pecado foi ter comido o fruto. Mas o pecado veio muito antes disso. O pecado de Eva não foi só comer o fruto. Ela só comeu o fruto porque ela tinha pecado, né? Os 3 pecados que ela cometeu, né? Está lá em João 2, Epístola de João 2, 15 a 17, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, né? Quando Satanás mostrou através da serpente que aquele fruto era importante, ela teve vontade de comer. Então esse foi o primeiro pecado, né? O exagero do desejo, né? Bom, então 3 pecados ela cometeu, mas com isso ela conseguiu comer o fruto e também deu a Adão, né? Então Deus volta agora para um novo acordo com o casal. É aí, Carlos, onde nós vemos essa sua problemática aí. Quando Deus volta para a segunda prestação de contas, vamos dizer assim, a segunda ordem, Deus chamou a mulher e disse: olha, você agora, já que você pecou, já que você desobedeceu, agora eu vou aumentar a tua conceição, você vai ter filhos agora com dores de parto. O teu desejo é para o teu marido e ele te dominará. Quer dizer, aquela história carne igual acabou. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, aquilo acabou. Agora não é mais igual. Agora ela vai ser castigada porque comeu o fruto. O teu desejo é para o teu marido e ele te dominará. Isso está na Bíblia. Aquela história, carne da mesma carne, osso do mesmo, igualdade acabou. No segundo encontro. O homem acabou a moleza de estar no jardim, aquele negócio todo. Agora vai comer do suor do teu rosto. Vai trabalhar. Você pecou. E a serpente? Não sei se tinha pé, não tinha. Tirou tudo, você vai se arrastar e vai comer do pó da terra. Então, a partir daí, a mulher passou a ser, de fato, inferior ao homem. Para Deus. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Essa igualdade terminou. Agora a mulher vai ser. Por isso que essas culturas por aí fazem isso. Porque a mulher, de fato, ela foi castigada por Deus. E ela agora tem domínio. A mulher só se recupera disso quando ela aceita Jesus. A mulher que não é crente não tem. Ela é, de fato, entendeu? Submissa. E é por isso que, pastor Nassete, que tem muitos países por aí que a mulher é um objeto. A mulher é um objeto. Tem canto que a mulher é comprada como se compra qualquer coisa. Por causa dessa palavra de Deus. O teu desejo é para o teu marido e ele te dominará. Então, quando a mulher aceita Jesus, ela volta ao lugar de origem.
carne da mesma carne e osso do mesmo osso. Por isso que a mulher crente deve ter muita gratidão a Deus. Marcelo, o que você diz? Pastor, exatamente desse jeito. Esse é o tratado de Paulo lá em Gálatas, né? Quando ele diz que em Cristo não tem mais homem, não tem mulher, não tem senhor, não tem mais servo, nem grego, nem bárbaro, nós todos somos um em Cristo. Ele vai tratar desse tema lá em Gálatas, quando ele fala da parede de separação. A parede de separação é um negócio interessante que foi criado pelos judeus na estrutura do templo já de Herodes, né? Era uma parede mais ou menos de 1,5 metro, chamada de soreg. Esse muro estava escrito lá que um gentio não poderia passar para o lugar de adoração do judeu, tinha essa separação. Foi aberta uma possibilidade para os gentios adorarem a Deus, né? E esses gentios poderiam ter, eram classe, tinha o prosélito, tinha o temente a Deus e o piedoso. O prosélito era aquele que era gentio, que eles chamam de goim. Ele abraçava o judaísmo na sua totalidade. O que acontecia? Ele tinha que passar pela circuncisão, que é a Brit Milá. Então ele fazia a circuncisão, ele era considerado prosélito, um judeu de segunda categoria. E tinha aqueles que abraçavam o Deus de Israel, mas não queriam passar pela circuncisão, pela aliança abraâmica. Então eles eram considerados de piedosos ou tementes a Deus. Esse é o caso lá de Atos 10, daquele homem chamado Cornélio. Ele era piedoso, ele era temente a Deus. Ele não havia aderido à aliança. Então, esse muro separava. Então, Paulo vai usar esse fato histórico desse muro de separação, dizer que em Cristo agora acabou, né? E o Senhor falou com muita propriedade, porque qual é o nosso arquétipo? Qual é o nosso paradigma? É o Jardim do Éden antes da queda. Então, quando a gente começa a analisar o Jardim do Éden antes da queda, aquela era a proposta. Tudo que foi a partir da expulsão de Adão do Jardim do Éden, né? Aí já é uma outra proposta, certo? Mas nós temos que voltar ao jardim, ver como é que analisar tudo acontecendo dentro do jardim. E dentro do jardim era desse jeito, o senhor com muita propriedade falou. E no cristianismo ele restaura, ok? No cristianismo nós retornamos ao antigo projeto. Logicamente que com muita dificuldade. Lugar de origem, né? Porque com muita dificuldade, por quê? Porque infelizmente nós estamos voltando, mas nós não estamos voltando só. Nós estamos voltando ao lugar de origem, mas com a natureza corrompida. Exatamente. Aí é a dificuldade. Aí, na série, o louva Paulo, quando ele diz assim, lá em Coríntios 4:5, ele diz assim: o mistério que nos intriga agora. Ou seja, vai chegar um momento, isso no milênio, que a mulher vai ser restaurada por completo. Mas só não no milênio. Entendeu? O mistério que agora nos intriga. Nós não podemos conhecer agora. Está lá em Paulo. Até que aconteça tudo isso, a mulher vai ficar nesse julgo. A mulher não crente, lógico, a mulher que não aceitou Jesus. Porque Jesus, ele resolve o problema de todo mundo. Você está cheio de problemas, Marcelo. Mas você vai para Jesus, acabou. Agora é com ele resolve tudo, né? Então a mulher vai ser restaurada só no milênio. Aí, pastor Marcelo, não sei se você concorda comigo, na questão do poder criador. A mulher não tem. A mulher perdeu lá no jardim. A mulher, ela você pode ver as coisas que existem na Terra. Quem foi que inventou? O homem. Pode olhar o avião, o carro, o pneu, sei lá, a caneta, a televisão. Pode olhar. O que foi que a mulher criou até agora? Nada. Porque Deus tirou isso dela. Mas ela tem poder de auxiliar, de fazer melhor do que a gente. Mas para criar, não. Quer ver? Você estude e procure o que foi que a mulher criou até hoje. Só o homem que cria. Porque criar é bênção de Deus. É dom de Deus. E só tem dom de Deus quem Deus dá. Será que o Valentim sabe? Esse é o imago Dei, né? É a imagem de Deus no homem. Será que você sabe, pastor Valentim? Dá uma resposta aí. Nessa hora estamos 11h20, né? Já, rapaz. Já 11h20. Meu Deus. E nós temos aqui os nossos internautas que estão participando. Rapaz, fizeram aqui uma pergunta. E foi. Fizeram aqui uma pergunta se ele chama a esposa dele de pastora ou de missionária. É o pastor Tiago Bezerra, lá de Pacajus. Meu amigo pastor Tiago Bezerra, chame de meu amor. Um abraço, pastor Tiago. Aí, na realidade, a questão do posicionamento da mulher na igreja, a gente vê Maria de Nazaré um exemplo para todas as mulheres, né? Ela não apareceu com título, mas ela fez a obra de Deus na prática,
no exercício da fé, não é? E já estamos aqui também, mandando aqui alô também para alguns ouvintes também que já está interagindo aqui conosco. Fernando Israel, a paz do Senhor Jesus para todos da mesa e os que estão sintonizados. Um abraço, Carlos Castro em sintonia, glória a Deus. Graciane Teles, amei esse programa, Deus abençoe a todos. Núbia Mendes, pastor, eu parabenizo aí ao Ceará e todos os pastores que não entram nesse padrão, porque hoje isso está em muitas igrejas. Obrigado, pastores. E também aí, temos aqui também, só mais aqui, espera ainda. Tiago Bezerra, vice-pastor João Lourenço, falou tudo. Tem muitas mulheres obedientes dos que os homens. Aqui nós estamos, o pastor João Lourenço, né? É um pastor antigo que acompanhou até, não é que ele seja idoso, né? Mas ele é um homem que ele já está firmado aqui nas nossas Assembleias de Deus e já tem visto muita coisa acontecendo, né? E que Deus abençoe aí a todos, né, que estão aí interagindo. Mande aí o seu alô, mande aí a sua temática e aqui a gente... Pois é, ó, inclusive tem uma mulher aqui que se doeu aqui, né? Ou é Ju Bela Sil, né? Eu não sei se é mulher ou se é homem, eu não sei, mas ele tá. Mas o pastor João aqui é o seguinte, ele não está dizendo que mulher nenhuma não inventou nada, ele está falando que a maioria, a maioria da criação é feita realmente pelo homem, e a gente comprova isso nas biografias. Procure a biografia aí das invenções. O inventor da luz, Graham Bell, né? Do telefone, que era o Graham Bell, do avião. Não, o Santos Dumont, que tomaram, né, a criação do Santos Dumont, né? A culpa não é do homem, a culpa é de Deus, né? Pois é. Então, gente, aqui, por exemplo, se a gente for atrás de algumas invenções feitas por mulheres, a gente pode, com certeza a gente vai encontrar, porque... o pastor João Lourenço, o que o pastor João falou é o seguinte, hoje o número de mulheres, em número, a população mundial é mais mulheres que homens. Exatamente. Então, pelo fluxo natural, se as mulheres fossem assim, tivessem ainda esse poder criativo, isso aqui é lógico, é cartesiano. Pela matemática da coisa, então, o índice de criações seria maior, porque o número de mulheres é bem mais extenso que os homens. Porém, os homens sendo assim, a minoria, estou falando em termos de população mundial, então o homem sendo minoria, mas as criações do homem são muito maior. Porque é o seguinte, Ana Célia, a questão que o homem às vezes, o ser humano às vezes, puxa para ele a sardinha. Mas a questão quem manda é Deus. Deus deu isso ao homem e acabou, não tem jeito. Agora, a mulher, o poder dela é maior que o homem, em que sentido? Por exemplo, uma secretária, geralmente é muito mais competente que um secretário. Geralmente, né? A mulher ela é muito fina no que vai fazer, faz com muita propriedade. Agora, Deus deu para o homem poder criador, e você pode constatar isso. Agora, toda regra tem exceção, lógico, né? Mas se você, por exemplo, para cada 10 inventos, 9 foi o homem que criou, sendo ele minoria. Quer ver uma coisa interessante? Vamos para o mundo político. A Câmara dos Deputados. Mas ela tem deputada, não tem? Por que não chama Câmara das Deputadas? Né? Câmara de Vereadores. Ainda tem vereadoras, por que não é Câmara de Vereadoras? E apesar do número de mulheres ser mais expansivo, mas realmente quem domina é o homem. Né? Para outra ideia, os partidos políticos têm dificuldade de preencher a vaga para concorrer às eleições. E é só para 30% que é para a mulher. Contra fatos, não há argumento. Entendeu? Não há argumento. Fato é fato, né? Fato é uma coisa, argumento é outro, né? Então, contra fato não há argumento. Mas eu quero aproveitar o momento para agradecer, né, a todos os ouvintes, inclusive quem não aceita o contraditório deveria estar calado, né? Eu quero parabenizar o companheiro, não sei quem por essa, é uma mulher, por essa participação dela, né? Ela tem toda a razão de questionar,
Mas é fato, né? Os homens... A Cruzia está dizendo aqui que ela está dando as opiniões dela e é muito bom você trabalhar em cima das opiniões. Lógico. Ela está de parabéns aí, viu? Quem está com o microfone aqui, o pastor pode ler aí até o que ela está falando aí. É muito boa a discussão. É, lógico. Vale, né? Deixa eu ver aqui, eu estou sem óculos, né? Ela está dizendo que tem diversas mulheres que inventaram, que criaram, né? Deixa eu ver aqui, ela cita aqui alguns nomes, né? Grace Murray Hopper, Maria Telkes e Eleanor Raymond. Creio que. Aí tem aqui os softwares, né? São mega importantes, foi criado por uma mulher, os softwares, né? Certo? Então ela citou com alguns nomes, né? E ela botou também, achei que era, deixa eu ver aqui, ela concordou em alguma coisa que eu falei aqui, certo? Na verdade, se você fizer uma comparação, isso aí é as exceções que existem, né? Por exemplo, um cara, isso é uma coisa verídica que houve aqui em Pentecoste, o cara tinha muita raiva da outra pessoa, viu, Carlos? E procurou matá-lo. Ele chegou aqui no São Sebastião, aqui no mercado, ele deu um tiro em cima do peito esquerdo dele. Em cima do peito esquerdo. Pensando que ia pegar o coração. O cabo tinha o coração do lado direito. Diz que a cada 2 milhões de pessoas tem uma pessoa do coração do lado direito. Entendeu? As exceções existem. Né? As exceções existem. Então, Deus deu o poder criador para o homem. Isso aí ninguém pode negar. Agora, tem as exceções. Mulher também cria, mas é muito difícil. Agora, quando o homem cria, a mulher muitas vezes dá continuidade com muito mais competência que o próprio homem. Né? E interessante, pastor Nacélio, é que a mulher é tão discriminada, isso eu acho errado, que a mulher está no mesmo cargo que o homem, mesmo cargo, e ganha menos. Por quê? Ora, se é uma secretária tem muito mais competência que o secretário, e às vezes ganha metade do valor que ganha o secretário. Quer dizer, isso é uma discriminação que tem que ser combatida. Isso tem que ser reprovada. Se a pessoa desempenha o mesmo papel, por que ganha menos? Só porque é mulher? Porque o que está sendo aqui analisado é a competência, né? Independente do sexo da pessoa. Pois é, entendeu? Então as mulheres, elas enfrentam isso, né? Elas enfrentam essa dificuldade. É claro que hoje está bem melhor, né? Na série, há um tempo atrás, eu sou novo, mas eu me alcancei tempo que mulher não votava. E nem podia trabalhar. Só que tem um problema com isso. Qual foi? Agora a mulher trabalha e o homem também. Aí o filho é criado pela empregada. E a empregada não é mãe. É a empregada. Aí vem um problema lá na frente da família por conta disso. Inclusive, pastor, aqui no campo da Messejana, eu já trouxe um estudo bíblico há muito tempo atrás, né, sobre problemas geracionais. A gente vai analisando cada geração, né, e cada geração, produto daquela geração, o que ela deixa de legado para a geração seguinte. E nós temos um problema muito sério. Por exemplo, um rompimento de gerações, né, a geração dos nossos avós. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Era aquela coisa bem rústica, ditatorial. Isso gerou problemas na próxima geração. A próxima geração que saiu depois desse período aí é a geração Woodstock. Sexo, drogas e rock and roll. Ou seja, eles viram a hipocrisia dos pais, certo? E eles foram para o outro extremo. Aí essa geração dos anos do pós-guerra, né? Dos anos 50, 60, Woodstock, né? Sexo, drogas, rock and roll. Isso gerou uma consequência. Na época eles estavam querendo gritar contra a geração anterior, mas gerou um problema cultural também, que veio a geração deles. E a geração deles foi a geração das mães solteiras. Né? E assim vai sucessivamente. O problema é que as pessoas não param para analisar o resultado de determinadas coisas que a gente abraça hoje. Vai ter um resultado. Porque isso é quase que normal você colher o fruto, a semente que você plantou. Isso é uma coisa bíblica, né? Por exemplo, o filho de Samuel não era igual a Samuel. O filho de Eli também. E assim sucessivamente, né? Então a gente precisa ter maturidade para conviver com essas adversidades e procurar, dentro das suas possibilidades, melhorar em algum ponto as coisas, né? Como é o nome da mulher aí? Que ela
citou esses... Ela se assina como Gilbela. Gilbela. Na verdade, só me dê uma licença aqui. Vou falar aqui com ela aqui. Até porque ela está falando o seguinte aqui. Eu achei que era um programa democrático. E é democrático. Não sei se a Ju aqui é uma pessoa cristã, é uma mulher cristã. O nome dela verdadeiro aqui ninguém sabe qual é, né? Ju Bela Silva. Isso aqui é um codinome, né? É um codinome. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O nosso, a gente pode até, você pode até achar em nós que nós estamos colocando debaixo do tapete a questão do democrático, mas nós estamos sendo democráticos nas nossas opiniões aqui. O que o pastor João levantou aqui, é a Juliana, né? Ela tá. Pois é. Então ela, deixa eu ver aqui, apagou aqui no meu notebook, mas o pastor João, ele, porque ela pegou aquela questão da invenção, né? Das invenções. Mas não está escrito, né? O que está escrito é aqui. Ele vai já falar aqui para você, Juliana, mas eu só queria que você entendesse, eu não quero tomar tempo aqui dos debatedores, Juliana, mas nós estamos sendo democráticos, sim. Inclusive, o pastor João Lourenço falou uma coisa muito interessante, né? Ele é contra essa discriminação da mulher ter a mesma função do homem e ganhar menos do que o homem, certo? Já que nós estamos falando de cristianismo. Você vê como o pastor João Lourenço, ele é um cara democrático e tem uma mente bem aberta nesse aspecto. Poucas são as pessoas que têm coragem de dizer isso, né? E nós somos contra mesmo, porque o que nós estamos aplaudindo aqui é competência, independente da cor da pele. Por exemplo, pastor, vou dar o meu parecer. Eu sou contra esse negócio de cota, porque eu não posso ser favorecido, isso aí leva as pessoas ao vitimismo. Eu não posso ser favorecido pela cor da minha pele. Minha mãe era branca, meu pai é moreno escuro, eu sou moreno claro. Mas eu não quero ser favorecido pela cor da minha pele. Tem gente mais inteligente do que eu que merecia estar naquele lugar. Então, quando eu me vitimizo, eu tiro alguém da sua competência, que ele está lá, estudou, e talvez eu não tenha estudado tanto, mas quero ser favorecido por conta da minha condição socioeconômica e da minha cor. Eu acho isso errado. A pessoa tem que estar lá naquela vaga, naquele emprego, pela competência que a pessoa tem. Aquela pessoa estudou, ralou. Então, a gente tem que aplaudir a competência. Então, eu concordo com o senhor quando o senhor disse que é contra também a mulher exercer o mesmo ofício de um homem e ganhar bem menos pela condição de ser mulher. Isso também é errado. Agora, Marcelo, o que a gente tem que analisar é o seguinte, é separar as coisas de Deus e as coisas dos homens, né? Às vezes nós somos tão pequenos que a gente não entende as determinações divinas, né? Por exemplo, quando eu falei que Deus disse que a mulher seria submissa ao marido depois do pecado, isso está escrito. Eu querendo ou não, está escrito, né? Eu querendo ou não, está escrito. Isso trouxe dificuldade, né, para o ser humano. Agora, com relação à democracia, o que eu entendo de democracia? Eu acho que na democracia você tem o direito de expressar o seu pensamento. O seu pensamento não pode tolir o meu, né? Por exemplo, a nossa companheira aí, a Juliana, ela está correta em ter o pensamento dela. Entendeu? Isso é democracia. Ela tem total direito de pensar, expor o seu pensamento. Agora, eu, como sou democrata, também tenho o meu direito de expressar o meu pensamento, né? Por exemplo, quando eu falei da Câmara dos Deputados, tem deputado lá e não é pouco. Não tem igual, mas tem. Mas é do deputado da Câmara. Entendeu? Né? O nome já está dizendo, Câmara dos Deputados. Eu acho isso errado. Porque tem mulher lá, elas não são vistas, elas não são deputadas também. Queira ou não, no Brasil há sim uma discriminação. Entendeu? Não tem jeito. Agora, graças a Deus, na série, que está diminuindo isso. Né? Isso está diminuindo, está melhorando. Está longe de estar correto. Está longe de ficar bom. Mas, Juliana, a gente está caminhando, viu? Vamos chegar lá. E eu tenho uma novidade muito importante, é que a Juliana congrega no campo industrial. Ela se identificou. E ela... Inclusive, ela já se apresentou aqui como reconhecendo. Aí. E parabenizando aí o pastor João Lourenço.
E lá na loja também, onde ela trabalha, há muitos comentários, mas a Juliana aqui, ela está convencida da palavra aí do pastor João Lourenço, né? E é muito importante esse papel das mulheres, apesar de estar ainda haver na cultura simplesmente brasileira essa diferença, mas a gente está vendo também que as mulheres estão ganhando muito espaço também e sendo reconhecidas. As mulheres, até porque, viu, Marcelo, viu, pastor Valentim, irmão Carlos, as mulheres, elas são maioria, entendeu? Pastor, eu quero só pontuar uma coisa aqui, que é o que nós chamamos, todo mundo conhece analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? É quando você é responsável por aquilo que fala, mas não é responsável por aquilo que as pessoas entendem a sua fala, né? Então, quem conhece o pastor João Lourenço na intimidade sabe que ele não é machista, né? Certo? Então, o pastor João Lourenço não é machista, não faz discriminação. Quem trabalha no nosso campo, nós que trabalhamos lado a lado com ele, conhecemos essa parte do nosso pastor, certo? Então, a gente não pode se responsabilizar por aquilo que as pessoas vão entender a fala, ok? Porque quando a gente vai, eu falo isso como estudante de filosofia, como a gente vai fazer alguma análise, alguma escuta, a gente faz essa escuta desprovida de ideologias, de pensamentos, de conceitos pré-concebidos, certo? Você está zerado, você se abre, né? Para depois você fazer suas resenhas, as suas antíteses, tá bom? Agora, quando eu ouço alguma coisa já com certo armamento, já com certa ideologia, eu quero filtrar tudo aquilo pela minha ideologia, pela minha epistemologia, como eu enxergo, ok? Tá certo? Então, o debate democrático é isso, você se abrir, mas se desarmar dos conceitos preconcebidos para poder entender a fala do outro. Obrigado, pastor. Pois é, Marcelo, e eu já fiz alguns comentários, até em faculdades, sobre a questão da discriminação, né? Porque às vezes eu falo uma palavra e você entende como discriminação. Mas às vezes você mesmo discrimina a mim por causa da palavra que eu falei. Tá entendendo? Então a recíproca tem que ser verdadeiro, ó. Entendeu? Se eu digo uma palavra que você não concorda, direito seu de não concordar, né? Agora, se você não tiver cuidado, você vai devolver a peteca para mim. Você vai me discriminar porque me discriminou. Mas eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que com certeza estão ouvindo, estão percebendo que aqui há seriedade, né? E nós, o nosso interesse, Marcelo, é repassar para os nossos ouvintes o que de fato nós temos, o que nós somos e o que nós pensamos, né? Não está errado em eu pensar diferente de você. O que está errado é esse pensamento trazer atrito com você, né? Porque o homem, ele não é um robô. Você apertar aqui, né? Não. Você tem o direito, você sabe que eu sou pastor há 22 anos industrial e eu até incentivo as pessoas a discordar de mim. Eu incentivo. Por quê? Porque na hora que você discorda, você se abre e revela o seu pensamento. E eu, com o seu pensamento em mão, para mim, é muito importante, para me tirar as minhas dúvidas e tirar o que de fato é bom do seu pensamento. E se eu não deixo você falar, se eu não dou para tu discordar, eu não vou saber nunca o que é que calado quer, o que é que calado sabe, né? O que é que calado sabe, eu não sei o que é que ele sabe, né? Ele precisa falar. Então eu incentivo isso. Eu incentivo você a discordar de mim, eu não incentivo a desobedecer, que é outra história, né? Discordar pode, é bíblico, está certo. O próprio Jesus discordou de Deus. Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Não é isso, Carlos? Fale, pastor Valentim. São 11 horas e 40 minutos. Hoje está iniciando aqui já, nesta sala de bate-papo aqui, o programa Pastorais aqui. Histórias Pastorais. Histórias Pastorais pelo pastor João Lourenço.
Olha, é o seguinte, o pastor João tocou num assunto que, por exemplo, quando você fala Câmara Federal, você está incluindo o homem e a mulher, que deveria se chamar de Câmara Federal, Câmara Estadual, Câmara Municipal, porque aí você não está fazendo distinção de sexo, né? Mas eu acredito. Pois é, mas é o seguinte, porque eu acho que as leis já foram feitas assim, por isso que é chamado dessa forma. Mas olha, você vê a importância da questão do discordar. A Juliana, ela discordou para o bem, né? Foi importante. Ela abriu um leque para a gente lidar com uma temática. Pois é. O senhor vai falar para ela. Mas ela falou muita coisa aqui bacana que alimentou aqui o nosso debate, né? E a hora que a gente não saiu da nossa proposta, que é falar das histórias pastorais, dando como foco principal a Maria de Nazaré, a mulher, e a gente permeou o nosso programa de hoje em cima da questão do feminismo, né? Eu posso dizer, eu estou colocando feminismo para amparar todas as mulheres que a gente falou aqui. Até porque tinham brancas, tinham negras, pequenas, baixas, bonitas, feias, que oravam muito, que oravam menos. É um leque, né? Então, eu vou deixar já o pastor João falar e o horário o senhor quem manda, viu? Deixa eu fazer, só encerrando aqui o meu comentário, quando eu falei do vitimismo sobre cota, deixa eu só aqui falar uma coisa. Eu sou estudante de psicanálise, né? É uma das ramificações da psicologia. Então, uma das coisas que eu sempre combato nas doutrinas lá, você está entendendo, é exatamente o vitimismo. E uma frase que a igreja que eu sou pastor, vai fazer 8 anos agora, a congregação da Cidade Nova sabe que essa frase está na minha boca. É uma frase de Jean-Paul Sartre. Não importa o que fazem com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então a vida vai bater na gente. Aí eu tenho 2 posturas, eu me vitimizo, ok? Que, inclusive agora na igreja, desde o começo de janeiro, eu terminei no mês de abril, foram 4 meses de palestra sobre cura emocional. Alguns chamam de cura interior, mas tudo pode estar dentro da escritura, ok? Mas tirando essas pessoas dessa zona de vitimismo, porque quando eu me vitimizo, eu vou permanecer doente. Então nós temos algum mecanismo de defesa, pastor, que é a supressão da dor, quando a pessoa é traumatizada, quando ela é espancada, vou usar esse termo aqui, da vida, ela pode suprimir a dor, ela pode internalizar, certo? Colocar para dentro, mas se ela colocar essa dor para dentro e não trabalhar essa dor, isso vai gerar doenças psicossomáticas, supressão da dor. Nós temos a compensação da dor, é um mecanismo de defesa também. A pessoa vai fazer uma coisa em detrimento da outra. Por isso, muita gente bebe, certo? Ela está tentando compensar uma dor, bebe, fuma, se droga e por aí vai. Alguns atacam até a geladeira, a compensação da dor. Nós temos a racionalização da dor. O que é a racionalização da dor? Quando eu quero que as pessoas aprovem meu comportamento errado. Eu estou tendo um comportamento errôneo, segundo os padrões da ética, ainda dos bons costumes, mas eu quero que as pessoas me entendam porque eu acho daquele jeito. É a chamada racionalização da dor. Tem a negação da dor, quando a pessoa diz que não tem problema nenhum. A mulher nem disse para o profeta Eliseu, né? Vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com teu filho? O filho estava morto, ela saiu negando. E nós temos, por último, aqui a projeção da dor. E a projeção da dor, ela gera muito farisaísmo no nosso meio. A projeção da dor, a gente condena nos outros aquilo que, na realidade, a pessoa internamente queria fazer, certo? Então, nós temos muito isso. E como eu trato muito com a psicanálise, então, o ser humano tem uma tese da janela de Johari chamada... diz que todo ser humano tem uma janela com 4 compartimentos. A área cega, a área conhecida e desconhecida, a área cega e a área escura. Na área conhecida, eu sou, sei que sou... E o Carlos sabe que eu sou, não tem segredo, por isso que era conhecido. Eu sou, sei que sou e você sabe que eu sou. Na área desconhecida eu sou, não sei que sou, mas você sabe que eu sou. É desconhecido para mim. Na área escura, na área cega, eu sou, sei que sou, esconda quem eu sou para que você não perceba quem eu sou, certo? E tem uma área que é uma área muito terrível, que fica tudo armazenado, os porões do inconsciente, que é eu sou, não sei que sou e você não sabe que eu sou. Que o ser humano, a mente dele é tão maravilhosa que nós temos o consciente, que é aquele, se eu perguntar o nome do pastor João Lourenço, ele vai dizer, João Lourenço nasceu no dia tal, ele sabe, tá num compartimento que ele acessa bem rapidinho. Subconsciente, se eu perguntar, pastor, o que o senhor comeu terça-feira da semana passada, nesse horário?
ele de imediato não vai saber responder, porque desceu para um segundo nível, que é o subconsciente. Ele vai demorar a responder. Mas tem coisa que está no inconsciente, que são os traumas, são as feridas emocionais, está lá, e só a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4, 12 e 13, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada algum de dois, como faz divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito, e apta para discernir as intenções de pensamento do coração. Então, o vitimismo, certo? Ele lhe mantém numa zona de aprisionamento mental e espiritual, e você quer que as pessoas gravitem ao seu redor, lambendo as suas feridas emocionais. É só você olhar o exemplo de Lázaro. Lázaro, ele estava na porta do rico, cheio de feridas. Qual era o desejo dele? Comer das migalhas que caiu da mesa do rico. Quem é que come migalha? Lucas 15, a partir do versículo 21, fala que é cão. Então, interessante. Lázaro era pobre, e ser pobre não é problema. O problema é a vitimização. Ele queria comer das migalhas que caiu da mesa do rico. E a própria Bíblia diz que quem come migalha é cão. E quem é que vinha para lamber as feridas dele? Os cães, os cachorros. É uma coisa interessante assim para a gente pensar, pastor. Então, quando eu falo das cotas, eu estou falando da vitimização, que é uma coisa que a gente tem que libertar as pessoas dessa área. E se superar. Então, você tem duas coisas: bater em você, ou você fica no chão chorando, você se levanta. Na série, a questão, já que você falou desse assunto, a questão da nossa mente quando ela nos acusa. Por exemplo, tem hora, eu não entendo, eu não sou estudante dessa área aí, minha área é outra. Mas veja bem, eu vejo assim, uma certa covardia na nossa própria mente. Em que sentido? Olha, as coisas acontecem e você esquece. Mas que Deus defenda, você vai no seu carro e você vê um acidente. Morreu uma pessoa naquele acidente. Na série incrível, a sua mente guarda aquilo. Daqui a 10 anos você passa na rua, você lembra do acidente que aconteceu. Como é que se explica isso aí? Isso é covardia mesmo? A mente é um negócio interessante. Tem um comportamento histórico. A mente tem duas janelas interessantes, né? A janela da memória e a janela da imaginação. A janela da memória me prende ao passado, a janela da imaginação me leva ao futuro, a projetar, a ter ideias. Quer falar alguma coisa? Não, pode dizer. Só enquanto eu não me esqueço. Agora, a sua própria frase mesmo eu achei muito interessante, eu guardei, né? Eu estou com 18 anos que eu congrego com o Senhor. Nesses 18 anos, eu vou falar uma coisa que eu guardo. Muita coisa eu guardo, o senhor sabe que eu escrevo. E uma delas foi o que o senhor falou do esquecimento. O senhor falou uma coisa interessante. Tem coisas que já imaginou se você não esquecesse? Né? Tipo, sei lá, a morte de um filho. Já passou 30 anos e você todo dia está... morrendo aquilo ali. Tem coisas que é ruim você esquecer, como o senhor citou. Rapaz, eu esqueci aqui R$100 em algum canto. É ruim. Mas quando é uma coisa ruim, o esquecimento é uma coisa muito boa. Por exemplo, dentro da linha do que o senhor falou aqui, com relação a um acidente, que você passa, você vê o acidente, a pessoa morre, fica gravado, né? O caso, às vezes, é tão grave, tão sério, que você guarda na mente e não esquece. Eu estou lendo um livro do Orlando Boyer, acho que eu estou esquecendo o título desse livro, mas ele faz um comentário que cabe exatamente dentro desse contexto. Ele diz que tinha uma tribo, uma etnia na África, que as datas comemorativas, que era a história verbal que passava de pai para filho, né, e de filho para pai, eram as gerações, iam assumindo aquelas datas, aqueles eventos principais da tribo. Então, como é que ele fazia para passar aquela história para a próxima geração? Como é que ele fazia? Ele pegava uma criança, dava-lhe uma surra, dele rolar no chão de dor, uma surra violenta, mas violenta mesmo. Aquela surra ali, ele ia falar para ele: olha, eu estou dando essa surra porque hoje a tribo está comemorando um evento e esse evento não pode ser esquecido. Então você levou essa grande surra exatamente para você não se esquecer desse dia. Não se esqueça desse dia. Sabe como é que a pessoa chama isso? Pois não. É a memória coletiva. Pois É como você deixa os marcos de geração em geração. Então esse acontecimento, eu já tomei conhecimento
contado por Orlando Boia, né? No livro dele. E é uma realidade, né, essa história da questão da geração transferindo os seus eventos históricos para a geração seguinte. O conhecimento acaba chegando exatamente nesses detalhes. Aí vem o pastor Nacélio e fala desses compartimentos do cérebro aí, que é outra coisa que eu também não conhecia. Então, o que foi trazido aqui a gente chama de podcast isso aqui, né? Porque é um assunto discutido, né? Olha só o que leva um assunto da Assembleia de Deus. Será que a gente está obedecendo a regra? Só fazer uma colocação aqui, porque esse tipo de bate-papo aqui desmistifica aquele negócio de que pastor é analfabeto, de que pastor não sabe de nada, aquele paradigma antigo que pastor não sabia de nada, certo? Quando você começa a ver o nível dos pastores hoje, assim, em termos empíricos, práticos e cognitivos, né, teóricos, você vê que o negócio mudou, né? Nós não somos mais aquela massa acéfala, ignorante, como muita gente estereotipava os pastores crentes. Eu sei que ainda existe ainda uma massa que ainda está no período medieval, né? Uma massa mesozoica. Mas hoje não, hoje nós vivemos na área da informação. Olha na série, irmão Carlos, pastor Valentim, quando a gente fala qualquer assunto, eu gosto de conferir na Bíblia, né? A questão da surda do rapaz lá. Entendeu? Que era para transferir, da criança, né? Que era para não esquecer, né? Aí Jesus ele é o mestre dos mestres, né? Ninguém é mestre como Jesus é mestre, né? Então ele instituiu a Santa Ceia e disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Memória de mim. Então veja bem, se Jesus não fala isso, ninguém mais lembrar da morte dele. A ceia, a Santa Ceia é para isso, para você não esquecer que ele morreu. Todo mês você toma a Santa Ceia. Fazer isto é memória de mim, é uma homenagem póstula a ele. Para lembrar o sofrimento, né? Entendeu? Quer dizer, então, exatamente, o milagre levou a surra. No Ceará para lembrar da pena, né? Olha, pastor Valentim, pastor Nacélio, pastor irmão Castro, presbítero Castro, foi bom, o bate-papo aqui foi muito gostoso, porque para mim as coisas só é completa quando há contraditório. Quando não há, entendeu? Alguém não gostou, mas não falou. Não há como se gostar de tudo. Como foi o almoço, foi muito bom. Tem alguma coisa que não foi bom, mas não vai dizer por causa da educação, né? Entendeu? Então, quando ninguém diz nada ao contrário, quando não há discórdia, quando não há contraditório, as pessoas ouviram, mas não se interessaram, né? É uma certa forma, na série, você desprezar. Quando você vai questionar, é uma forma de você estar valorizando. Você está querendo saber, você achou interessante. E só o maduro aceita o contraditório. Só o maduro aceita, né? Então, irmão Carlos, você que é o nosso chefe maior, você vai agora já caminhando para o tempo, porque vai dar 12 horas, eu tenho outros compromissos, tá certo? Já vai dar 12 horas, tá certo? Mais alguma coisinha, pastor Valentim, aí? É muito interessante aí, já estamos já praticamente no final, né? Na conclusão, foi muito bom, muito importante, e esse debate, né? Trazendo aí a memória aí de Maria de Nazaré, uma mulher que teve seu papel muito importante. Aí um abraço aí a todos já, dando aqui a minha consideração final. Ok, pastor também vai dar, né? O pastor Nacélio vai trazer essas considerações finais. Eu também vou deixar a minha por último. E pastor João Lourenço, o senhor não tem ideia do benefício que o senhor está dando para a coletividade evangélica no estado do Ceará, a gente ocupando isso aqui, esse espaço que a gente tem aqui do museu, onde a gente trabalha essa história do nosso protestantismo aqui no estado do Ceará. Tomara que o senhor tenha gosto pela causa, né? Que não seja assim uma ave, aquela ave de arribação, né? Vem, aí de repente vai para outro, o pensamento corre para outro lado, né? Mas eu sei das suas ocupações
eu sei que o seu trabalho é muito, ele exige muito, porque o senhor tem seu negócio particular e tem a igreja que é muito grande, muito extensa. E eu vou orar para que Deus possa conservar esse desejo de dar continuidade a esse trabalho. Aqui é um trabalho simples, humilde. A gente ainda tem muito para melhorar, né? Até os microfones aqui a gente tem que... Eu estou achando que eu vou ter que colocar eles numa posição mesmo no centro para ficar mais fácil de movimentar. A minha mesa só pega 3 microfones, mas eu vou ter que comprar daqui para vir. Logo eu vou ter que comprar um outro microfone desse aqui para facilitar aqui a nossa palestra. E eu tenho certeza que a gente vai colaborar muito com os nossos ouvintes e vai aumentar cada vez mais a nossa audiência. Com certeza. Tá bom? Minhas considerações, o pastor vai fazer as dele aí, o senhor vai finalizar e orar. As minhas considerações, a minha no pastor Valentim, sendo sucinto as minhas palavras, né? Muito obrigado a todos que participaram. E terça-feira que vem nós estaremos aqui, certo? E fique sempre sintonizado nesse canal, tá bom? É um marco aqui na Assembleia de Deus do Estado do Ceará, o Museu do Protestantismo, e também um trabalho que o Carlos Castro vem exercendo há muitos anos como historiador e principalmente muito ligado à nossa história assembleana. Carlinhos, meu filho, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero, nesse momento, agradecer de forma abrangente, não só aos vocês aqui, o companheiro Nacélio, nosso amigo, irmão, pastor. De igual modo, o pastor Valentim, que também trabalha comigo. E o nosso Carlos, né? Nosso Carlos é a alma de tudo isso aqui, né? Sem ele a gente não consegue fazer nada, até porque nós estamos na sua própria, no seu próprio local onde ele trabalha. Mas eu quero agradecer aos ouvintes pelo fato de essa forma de interagir, né? Porque quando o ouvinte liga, escuta, fala, discorda, concorda, isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo visto, né? A única coisa que eu lamento é não poder ficar mais tempo, né? Eu realmente estou tirando esse horário aqui sem poder. Eu não tenho tempo para nada, né? Mas quando a gente quer, a gente faz, né? A história diz que o dia é 24 horas para todos, né? Ninguém tem um dia de 22 horas, 24 para um, 22 para outro. Não. Todo mundo tem 24 horas. Então Deus é justo com relação ao tempo, né? Só que ele disse que nós devemos saber usar o nosso tempo, né? Para que tenhamos dias sábios, né? Oportunidade de sermos sábios. Então eu quero agradecer, mas eu queria nesse momento dar minha palavra final de agradecimento do fundo do meu coração a todos vocês e convidá-lo para terça-feira, 10 da manhã, estarmos juntos outra vez, né? E eu queria convidar o pastor Nacélio para fazer a oração final, porque Deus abençoa a entrada e a saída, né? Então eu abençoe a entrada e ele abençoa a saída. Está lá no Salmo 121, né? Leva os olhos para o monte onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, que ele te guarda, esse que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor guardará da tua alma, guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída. Pai, o Senhor guardou a nossa entrada até aqui, agora guarda a nossa saída, Senhor. Continua abençoando, meu Pai amado, esta grande obra que o Senhor entregou na mão do teu filho, presbítero Carlos Castro. Também, meu Pai amado, pastor João Lourenço, nessa empreitada naquele campo, na sua empresa e nos seus projetos pessoais. Pastor Valentim naquela construção ali na Rua 8. E a minha pessoa, meu Pai, que falo contigo, Pai, toma a nossa frente. Continua nos conduzindo em glória na tua direção, que nós possamos ser guiados sempre pelo teu Espírito Santo, Senhor. Assim nós oramos e também abençoamos também os amados, a rádio ouvintes, que estiveram até agora sintonizados conosco, aqueles que foram até o final, aqueles que saíram, meu Pai amado, por conta dos seus afazeres particulares, alguns estão na empresa, outros estão trabalhando, mas abrilhantaram, meu Pai amado, nesta manhã, essa programação com sua participação. Abençoa, meu Pai amado, a tua noiva, o arrebatamento se aproxima. Nós estamos sentindo isso, meu Pai amado, no nosso espírito, então, que nós possamos estar preparados, meu Pai, com as lamparinas acesas, os lombos cingidos, com sandália nos pés e cajado nas mãos, Senhor, porque esse dia se aproxima. Assim abençoa a tua igreja no estado de Ceará, nos 4 cantos da terra, Senhor. Para a glória e louvor do teu santo nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Na verdade aqui o pastor Amaral chegou no final aqui. Um abraço, pastor Amaral. Que Deus abençoe. Chegue mais cedo na próxima terça, viu? Pastor Amaral, qualquer dia desses aí, quando faltar alguém, se bem que ele está morando agora no centro da cidade, mas é muito experiente também na área, né? Mas é bom, né? Então, é isso, né? É bom, isso. mais melhor. Quanto mais melhor. É isso, então, 12h01. A gente vai encerrando por aqui. O pastor João já fez as considerações dele. Terça-feira, se Deus quiser, a gente vai jogar o tema, a gente vai mandar um tema, ver se a gente. Na verdade, aqui a gente improvisou. Nós improvisamos tudo aqui. Foi tudo improvisado. Mas foi muito útil a participação de todo mundo. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. E aí eu vou organizar a câmera aqui para pegar a mesa melhor. Aí eu vou deixar tudo mais organizado. Tá bom? E o jornal digital, o pastor Valentim tem cuidado do jornal. E a gente manda aqui pelo grupo de WhatsApp, mas é muito importante aí a gente sempre dá uma releitura aí desse trabalho, viu? A paz do Senhor para todos vocês. Mais alguma coisa, pastor João? Não, tudo bem. Ok, que Deus abençoe todos vocês. Na verdade, eu tinha preparado aqui uma surpresa. Durante o programa eu preparei alguma coisa, mas eu vou deixar então aqui a surpresa para vocês ouvirem, tá certo? Quero usar a nossa vitrola com o senhor já tinha visto esse long play aí de longa viagem do Antônio Nonato Costa? Não, né? Não. Pois é, enquanto a gente termina aqui, deixa eu só botar ele aqui para a gente ouvir diretamente aqui na nossa programação. Está aqui ele aqui, ó. Olha como uma coisa aqui é show aqui, ó. Olha aí. Ouvindo direto, ó. Este dia